Olá, amigos. Neste breve vídeo, eu gostaria de debater junto com vocês a importância da mediação dentro das ações de alimentos. E, para tanto, a nossa convidada é a professora Isis Bol Bastos. Professora Isis, que é especialista, mestre e doutora em Direito pela PUC, onde também leciona como professora convidada nos cursos de especialização. É autora de diversas obras do Direito de Família, participou de obras coletivas, como esta, Debates Contemporâneos, e artigos científicos. Ela vem estudando o tema da mediação há muitos anos, e neste início de conversa, nesse início do vídeo, eu gostaria de perguntar a ela. Afinal, professora Isis, a senhora visualiza a utilidade, visualiza a importância da mediação nas ações de alimentos, de que forma? Olá a todos, é uma satisfação, professor Daniel, conversar sobre esse tema. A questão da mediação veio com tudo, com o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele valoriza muito a questão da autocomposição e de toda a aplicação desses meios autocompositivos, tanto a conciliação como a mediação, com algumas previsões, tanto no procedimento previsto no 334, como no procedimento especial das ações de famílias. Vocês conseguem ver isso no artigo 695. Então, quando a gente olha para isso e pergunta lá nos alimentos, a gente pensa lá na Lei de Alimentos, que prevê a realização de uma audiência de conciliação, uma audiência una, inclusive, para dar início a essa ação de alimentos, a esse processo de alimentos. E aí, como é que fica a questão do 695 da ação de alimentos com essa questão da Lei Especial de Alimentos? O que vem sendo construído hoje em termos de entendimento a respeito? Aplica-se a Lei de Alimentos, quando é caso de, já temos provas que definem específicas, já é possível aplicação da Lei de Alimentos, vai para a Lei de Alimentos, conciliação da Lei de Alimentos não aplica o 695 do texto do Código de Processo Civil, porque o 693, parágrafo único, acaba excluindo a realização dessa audiência de mediação, conforme prevê o procedimento especial, por uma força de lei específica, que é a Lei de Alimentos. Mas isso não impede que se realize mediação em ação de alimentos. O que acontece? Há requerimento das partes e o juiz pode deferir a possibilidade de suspender esse processo para que as pessoas possam realizar a mediação no decorrer dessa ação de alimentos. Então, a mediação é muito bem-vinda também na ação de alimentos, se o caso mostrar adequado para a realização, porque, como eu sempre digo, a mediação não resolve todos os problemas e ela não serve para todos os casos. Então, é preciso analisar, a partir de uma realização de uma triagem desse conflito, identificar e se as pessoas têm essa disponibilidade, essa vontade de realizar a mediação, aí sim é possível a realização. Caso contrário, continuamos aplicando a lei especial, a Lei de Alimentos, que prevê ali a realização dessa conciliação num prazo razoável desde a citação do réu. Aproveitando a presença da professora Isa, eu também perguntaria então o seguinte. Vamos imaginar que numa ação de alimentos, os advogados de ambas as partes e as partes, eles interpretam que naquele caso a mediação pode ser de muita importância, de extrema valia. Qual seria o perfil do mediador que eles deveriam buscar? Que características deveria ter o mediador para ampliar a chance de sucesso no seu trabalho nesses tipos de ações? Perfeito. A gente precisa sempre ter em mente que nós temos dois tipos de mediação que nós podemos chamar. A mediação no âmbito privado e a mediação também que se realiza dentro do Poder Judiciário, dentro dos SEJUSCs. Então, nós temos a mediação judicial e a mediação privada. Existe a possibilidade de as partes já conhecerem ou terem conhecimento de algum mediador privado com especialidade na área de família. Recomenda-se sempre que o mediador que vai atuar nos casos de família seja um mediador familiar, que tenha capacitação nessa área para que possa conduzir as partes por um caminho de intercompreensão muito mais facilitado e que pode ser tanto no âmbito privado, como eu disse, como no âmbito judicial, e aí vai depender da pauta do SEJUSC, que pode ser direcionado também para o SEJUSC. Tá bem. E a respeito do prazo, a lei episodicamente, ela define prazos para o comparecimento das partes nas audiências. Isso era uma queixa dos advogados e das partes no código anterior. Teve alguma alteração sensível nesse novo CPC? Esse prazo razoável que prevê a Lei de Alimentos só diz prazo razoável. Antes, no Código de Processo Civil anterior, tinha-se um entendimento de 10 dias. Agora, em razão da previsão expressa
e aí nós vamos resgatar o 695 e as previsões ali da mediação no 695, porque diz no que couber, o parágrafo único, fala em 15 dias. Mas o artigo 334, que trata do procedimento comum, refere um prazo de 20 dias. E aí começou a se perguntar, mas afinal é 15 ou são 20 dias? Começou a aplicar-se cada vez mais a questão dos 15 dias. Esse é o que tem predominado atualmente nas ações que se referem às ações de família e logo nas dos alimentos. Mas, em alguns casos, a depender ou de um critério geográfico ou de algum outro critério específico que demande um prazo maior, é plenamente possível esse prazo ser estendido. Em tempos de convenções processuais e de flexibilidade do processo, e principalmente de uma ampliação dessa simplicidade, a exposição de motivos do novo CPC deixa isso muito claro, cada vez mais a ideia de auxiliar que as pessoas possam ter um processo cada vez mais adequado e instrumentalizado para aquele caso específico. Então, também existem possibilidades de ampliação, mas como regra geral, aplica-se 15 dias, que é a previsão do capítulo específico. Tá bem, muito obrigado, professor Iris, pela sua participação. Obrigada. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.